Fala, Bincoder, vem cá. Se eu te desse um desafio de você modelar para mim os pisos acompanhando a topografia, como é que você faria? Eu posso apostar que tu me daria duas opções. A primeira delas é você modelar só como sub-região, que funciona, só que na prática não é o ideal. Por quê? Não vai aparecer a Ashura certinho, então se eu quiser colocar ali um paver, ele não vai aparecer. E também ele não vai quantificar os materiais que estão atrelados àquele paver. Então, por exemplo, uma brita, uma areia, esquece, você vai ter que dar um migué. E é isso aí que você vai me entregar. Ou outra opção, um pouco melhor, mas nem tanto, é você modelar esse piso certinho aqui acompanhando a topografia. E aí, tu tens que ir lá no piso e clicar em cada cantinho dele para modificar o subelemento, pegar a cota daquele terreno, fazer milhões de cortes para daí depois de, sei lá, 3, 4 horas você conseguir me entregar. É o ideal? Óbvio que não, tá muito longe de ser o ideal. O ideal, gente, para quem é BIM coder, é isso aqui, ó. A gente vai puxar o Dynamo Player para cá, vamos clicar na nossa rotina, e aí, basicamente, a gente vai colocar a sub-região, então, que a gente modelou, tá aqui. O piso, que ele não tá com nenhuma topografia atrelada, é um piso reto, a gente vai selecionar ele. E aí vamos dizer aqui o offset, que seria a espessura do paver. O meu paver é de 6 centímetros. Eu dou um executar e vou lá. Olha só que incrível. O piso, ele foi modelado seguindo exatamente a topografia, tá? Então pode ver aqui que ele está perfeito. Ele está com a espessura correta, tá tudo certo. Inclusive ele também vai pegar os materiais embaixo, porque ele não é só uma casca, né? Ele é um piso de verdade. Perfeito em uma rotina muito simples. Aqui mais um detalhe para você ver, ó. Pode ver que ele fica certinho aqui a questão dos materiais e ele fica com uma espessura constante. Então, meus 6 centímetros eles estão aqui perfeito. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa rotina, que é uma rotina muito simples, tá? O intuito dessa aula aqui não é te passar muito conceito de Dynamo, é mais te entregar a solução. Mas se você estiver interessado em aprender Dynamo, eu sugiro que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, porque eu tô prestando para você uma mentoria gratuita. Então, eu posto aí de 1 a 3 vídeos por semana, em que eu ensino rotinas assim práticas. Não é aquela coisa de fazer geometria muito louca, aquelas geometrias abstratas e aquela coisa que tu olha assim, meu Deus, usando seno, cosseno que eu nunca vou usar. Não, eu pego exemplo de projeto prático que tu pode aprender a rotina, adaptar para o teu fluxo de trabalho e ali em pouco menos de 15 minutos tu já vai ter uma rotina prática que tu vai estar usando em todos os seus projetos, tá bom? E é claro, é muito interessante você aprender a lidar, aprender pelo menos o básico do Dynamo para lidar com essa rotina. Eu não quero te dar só o peixe, eu quero te ensinar a pescar. Então, se você só pegar a solução pronta, ok, vai ser útil para ti. Só que tu não vai conseguir adaptar, ou se der algum problema, tu vai ter que se adequar à rotina, tá? Então, eu sugiro fortemente que você acompanhe os vídeos do canal e se empenhe aí nessa jornada de aprender Dynamo e eu tô contigo. Qualquer dúvida que tu ficar, pode responder aqui nos comentários, pode mandar uma DM no Instagram, fica à vontade, tá bom? Então, bora lá para nossa rotina. Bom, só antes de mais nada, deixa eu te explicar uma coisa. Como eu te mostrei no Dynamo Player, essa rotina ela é baseada numa sub-região e um piso. Então você tem que ter os dois modelados para ele funcionar, tá? A sub-região ela é muito simples, né? Tu vai ter a tua topografia e aí você desenha uma sub-região. Só ir aqui em massa em terrenos sub-região e aí a gente desenha ela. E o piso, depois que você desenha a sub-região, é muito fácil. Por quê? Tu pode editar a sub-região, pegar todas as linhas dela, Ctrl C ou aqui nessa opção de copiar, então ok. E aí eu vou abrir aqui um comando de piso e aí eu volto aqui em colar alinhado na vista atual. Então ele pega as curvas ali certinho da sub-região e o piso fica perfeito. Eu já tinha modelado esse piso, por isso que ele deu esse aviso. E o piso fica ali perfeito seguindo esse perímetro da sub-região. Por hora você não precisa se preocupar com a altura, eu só recomendo que tu deixe ela um pouco abaixo do terreno, tá? Foi o que funcionou melhor para mim. Às vezes eu deixei ele em cima, ele não funcionou direito, tá? Então sempre deixa ela um pouco abaixo do terreno. Sem mais delongas, vamos lá pro Dynamo, deixa eu abrir aqui. Aqui no Dynamo a gente vai em novo. E aí, gente, o que acontece? O nó principal dessa rotina, assim como as outras que eu explico, eu sempre começo pelo nó principal e a gente vai indo de trás para frente. Porque daí faz mais sentido o que eu tô colocando ali para ti, tá bom? Então vamos lá.
O nó principal é esse aqui, ó. For.slab.shape.by.points. Se você perceber, ele não é um nó nativo do Revit. Ele é um nó do desenvolvedor Clockwork, que inclusive eu recomendo que você baixe aí na sua máquina, não só para essa rotina, mas para outras rotinas, tá? Ele é um pacote de nó bem completo. Vai te ajudar muito nas suas rotinas. Então, beleza. Se você não sabe baixar um pacote de nó, é só a gente ir aqui em pacotes, pesquisar por um pacote. Ele pode demorar um pouco para sincronizar, tá? Então você não fica preocupado com isso, só deixa ele aqui no aguarde que uma hora ele vai funcionar. E aí a gente pesquisa aqui, ó, Clockwork. E aí a gente vai baixar essa versão aqui, ó, Clockwork for Dynamo 2.x, que é a versão aí do nosso Dynamo, tá? No meu caso já está instalado, mas você vai instalar na sua máquina. Beleza. Esse nó, ele precisa basicamente de duas informações. Os pontos e os pisos. O piso, né? Então, o que que ele faz? Ele vai pegar um piso, então no nosso caso esse piso aqui, e vai ajustar os pontos dele. Então, ele vai fazer o que a gente faria manual, né? Que é pegar um piso e aqui em modificar subelemento do piso e colocando os pontos certinho com a topografia. Basicamente é isso que ele faz, só que ele faz todo o trabalho pra gente. Então, basicamente a gente vai precisar do piso. E aí, nesse caso, a gente vai usar um nó de Select Model Element para selecionar esse piso. Então, beleza, vou dar aqui o piso. E aí, para os pontos, a gente vai tirar essa informação da sub-região. Por isso que eu modelei a sub-região, porque a gente vai tirar esses pontos dela. Ele vai acompanhar essa sub-região, tá? Então, basicamente, ele vai acompanhar aqui. Então, a gente vai colocar outro nó desse de seleção, só que esse vai ser para sub-região. Só que a gente não vai ligar aqui em pontos de novo, tá? Porque ele vai me dar o elemento sub-região. Quer ver? Deixa eu selecionar aqui. Selecionar sub-região. Certifica que você está selecionando a sub-região e não a topografia, tá? Pode acontecer. Aqui, ó, topografia sub-região. E aí aqui a gente vai selecionar o piso. E aí, se eu der F5 ou ir aqui em executar, ele vai aparecer para mim a topografia, que é a sub-região. Só que a gente precisa dos pontos dessa topografia. Então, a gente vai aqui em Topography Points, que é justamente para pegar esses pontos da topografia. Ou ainda, a gente pode ir lá em Revit, Elements, e aí a gente vai aqui embaixo em Topografia, Topografia Points. Exatamente o que a gente quer. Então, a gente quer esses pontos. Deixa eu dar F5. Ó, ele apareceu aqui para mim, ó. Para eu visualizar esses pontos melhor, o que eu posso fazer? Eu clico nesse nó, vou aqui nessa visualização ou aperto Ctrl B e aí eu vou aqui e clico em zoom para ajustar. Então ele vai pegar, ó, tá certinho. Esses são os pontos da minha sub-região. E aí, beleza, eu tenho um ponto, eu tenho o piso, é só eu rodar, tá? Tem mais um detalhe dentro dessa rotina, mas vamos rodar para ver o que está acontecendo. Vamos lá, vou dar F5 e aí, perfeito, ele modelou para mim. Só que perceba que ele tá completamente rente à topografia. Então, inclusive, deixa eu até traçar um corte aqui. Deixa eu botar aqui, só para ficar mais claro o que está acontecendo. Ó, ele ficou retinho com a topografia. Não é a situação ideal, né? Porque a gente quer que apareça aquele relevozinho do paver, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente precisa dar um offset nesse piso para que ele fique da altura que a gente quer. E isso a gente pode fazer antes de modelar esse piso. Deixa eu só dar um Ctrl Z para ele desmodelar para mim. Ó, ficou aqui reto, fechou. O que que a gente vai fazer? Pensa que esse ponto aqui, ele tem coordenadas x, y e z. Então, são as coordenadas espaciais dele. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um offset da espessura que a gente quer na coordenada z, que é a coordenada da altura, né? Pensa lá, x, y, z. A gente tem a coordenada z, que é a coordenada da altura. Não se preocupa muito com essa questão, tá? Um conceito mais simples. E aí a gente precisa subir esse z na altura que a gente quer. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desconstruir esse ponto. Eu vou pegar ali as coordenadas dele para que eu possa criar um novo ponto. Então, point by coordinates. Então, aqui, por exemplo, o x e o y vão ser a mesma posição. Não vou mexer no x e y. Então, aqui eu vou pegar point.y. Ok. Point y, que é double. E esse z é que está o segredo do negócio. O z que a gente vai dar offset. Então, a gente tem que chamar aqui um nó de number para o usuário digitar, no caso tu, digitar o offset do piso, que no meu caso vai ser 6, que é a altura do meu paver. Se o teu paver for de outra altura, você bota essa altura, tá? Pode ser 8, 10, enfim. Não tô lembrado agora as alturas do paver. Mas aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ponto z da topografia, ponto z, e a gente vai adicionar desse ponto z o nosso offset. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui, vamos adicionar. O que que acontece, ó? Deixa eu até olhar o ponto para ficar mais claro ainda, tá? Deixa eu só jogar esse ponto para cá. Ó, antes, o nosso Z,
ele tinha, por exemplo, 517 nesse primeiro ponto, e aí a gente adicionou 6, ele foi para 523. Beleza. Esse outro aqui também, ó, 400, 406. Show. Então eu mudei esse Z, desconstruindo o ponto e depois construindo de novo. Se eu quisesse mudar o Y e o X, é a mesma coisa. Só que eu iria, no caso, adicionar aqui, né? Só que como eu tô falando de altura, eu tô falando de Z. Então, beleza, a gente ajustou esses pontos. E aí agora é só a gente conectar aqui o ponto de novo. Deixa eu até fazer um suspensezinho aqui. Vamos minimizar essa janela. E aí vamos dar um executar para ver o que acontece. Ó, ele executou de novo. Só que se eu traçar um corte aqui, ó, vamos traçar um corte aqui no lado. Inclusive, deixa eu minimizar o Dynamo. Ó, tracei um corte, ó. Tá vendo que ele ficou com a espessura certinho que a gente quer. Ele ficou com aquele 6 centímetros. Então, tá aí o pulo do gato dessa rotina, tá? Esse pequeno detalhe que vai fazer bastante diferença depois, tá? Porque senão ele vai acabar ficando com uma casca, né? E não é o que a gente quer. A gente quer esse detalhe aqui bonitinho. Então, beleza. A rotina tá finalizada. Cara, a rotina muito simples e muito útil. Vai te economizar muito tempo. E olha só o tempo que você gastou para aprender isso aqui, né? É quase insignificante. Agora, o que a gente tem que fazer é organizar a bagunça. Então, primeiro a gente vai definir os inputs para a gente conseguir usar essa rotina do Dynamo Player. Então, a gente vai aqui colocar esses 3 como entrada e a gente vai renomear eles. Então, eu vou colocar o primeiro nó, 01, como selecione a sub-região. O segundo nó, eu vou colocar como selecione o piso. Ok? E o terceiro, eu vou colocar aqui offset do piso. E aí você coloca o que você quiser. Essa ordem também não precisa ser... Deixa eu só botar o 3 aqui para ele ficar em ordem. Essa ordem não precisa ser essa aqui, pode ser outra ordem, tá? Fica a teu critério, totalmente personalizável. Então eu vou agrupar isso aqui em um input. E aqui eu vou agrupar em um processamento, para ficar mais simples. Processamento. E aqui eu coloco output, exatamente porque é a nossa saída. E aí, beleza. É só a gente salvar essa rotina. Não vou salvar porque eu já tenho ela aqui. E aí, se eu der um Ctrl Z aqui e for rodar de novo, com certeza ela vai funcionar. Vamos lá de novo, último teste. A gente vai selecionar a sub-região. Vamos selecionar o piso. Vamos dizer o offset. E vamos dar um executar e correr para o abraço. Olha só que legal. Cara, tu pode me passar uma cidade inteira com montanha e o que for. Pra mim não vai fazer nenhuma diferença, porque eu vou modelar o piso de acordo com a sub-região e o Revit vai fazer todo o trabalho pra mim, tá? Então você não precisa se preocupar. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para te dar um curtir aqui e se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. E é claro, se você quiser aprender Dynamo de verdade, eu te sugiro que você se inscreva aqui no canal e também se inscreve gratuitamente na nossa newsletter. Lá é um plus ainda da inscrição do canal, porque lá eu dou um conteúdo exclusivo para quem assina, e lembrando que é de graça. E lá você também vai ser avisado das novas aulas e também quando as novas turmas serão lançadas. Então, a gente está em julho, provavelmente ali entre outubro e novembro vai ter o curso do BIMcoder. Então você fica ligado, já se inscreve lá se você quer realmente chegar num nível muito bom de Dynamo e aumentar demais a tua produtividade dos projetos e entregar o que ninguém entrega, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e até mais.